Entrevista do dia com nosso convidado. Isso mesmo, o nosso convidado é o ex-deputado, ex-prefeito Armando Batalha, hoje mentor político, né? Vem trazendo aí um panorama dessa nova atuação, auxiliando diversos colegas, amigos, gestores, você pré-candidato que precisa buscar este auxílio, então ele irá trazer um pouco desse trabalho aqui no nosso jornalismo da Rede Xodó. Armando, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa, para que ele possa pontuar estrategicamente, passo a passo, para se tornar aí um vitorioso nas eleições. Boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, amigo Eduardo Carvalho, boa tarde a Ilma, a todos que fazem aqui a Rede Xodó de Comunicação. E parabenizar vocês, né? Que eu acho que é a emissora hoje que mais abrange o estado de Sergipe, né? E além fronteira um pouco ali na região de Alagoas, né? Bahia e Pernambuco. Ou seja, tá de parabéns e para mim é uma honra muito grande estar aqui sendo entrevistado nesse programa que tem uma grande audiência em todo o estado de Sergipe. Olha, a satisfação é toda nossa, a gente tem diversos públicos que acompanham o nosso programa, diversos ouvintes, telespectadores, através do nosso sistema RTV. E uma dessas pessoas pode ser um pré-candidato, pode sair aí como um pré-candidato a vereador nessas próximas eleições que se aproximam agora em 2024. E é justamente sobre isso que nós iremos abordar. A mentoria política, passo a passo, né? Como é que tem sido esse papel que você vem desempenhando, o porquê agora em buscar auxiliar, em levar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência a essas pessoas. Veja bem, Bareta, eu acho que depois eu tive 6 mandatos em toda a minha trajetória política, né? Chega um ano que aquele jogador encerra a carreira, né, Eduardo? Pendura a chuteira, mas gosta do gramado, né? Eu tenho a paixão pela política que vem da época, né, Eduardo? Você conhece meu pai, né? O saudoso Batalhinha, vem da época do meu pai, vem na época da minha mãe, que foi vereadora 2 vezes em Aracaju. Meu pai foi vereador, foi deputado federal também. Enfim, meu tio foi deputado de lá pro Lagarto, Pedro Batalha. E aí eu segui a carreira, iniciei como vereador em São Cristóvão, depois fui presidente da Câmara, depois fui prefeito 2 vezes, depois fui deputado estadual, depois retornei à prefeitura e agora encerrei a carreira e tô como mentor político, iniciando exatamente dentro de casa com meu filho, que também buscou a veia política, né? Iniciei como mentor político no ano de 2000 e consegui eleger meu filho vereador em São Cristóvão. E 2 anos depois, agora em 2022, Eduardo, fui para um desafio maior, Bareta, que foi buscar fazer com que ele fizesse parte da Assembleia Legislativa. Isso. E aí tive êxito, né, em toda através da estratégia. Através de estratégia, né, que a gente vai discutir sobre isso. E aí eu fiz o meu prognóstico, né, para as eleições estadual como um todo e acertei 95% dos candidatos que seriam eleitos, quantos candidatos cada partido iria eleger. E aí veio alguns amigos, Amado, por que você não entra para dar mentoria política e tal? Isso foi surgindo, aí a política de 2024 bate e aí a gente volta aos gramados, volta aos gramados, agora no túnel, ali só orientando e buscando ver, porque eu gosto da política, a política é apaixonante, né? Todo mundo aqui gosta da política. Você acompanha e vive o dia a dia e nada, é importante você estar nisso, porque eu gosto disso. Procuro estudar, procuro analisar todos os movimentos que estão acontecendo no cenário político. Além da minha prática, Bareta e Eduardo e Ilma, eu passei 2 anos em São Paulo e fiz uma formação em coach político. Certo. E me especializei no coach político, né? Para poder dar a mentoria. Então, além da minha experiência, né, como ter participado de tudo isso, eu também busquei estudar. Né, a ciência política e ver os movimentos que estão acontecendo, né, no Brasil e no mundo, para que a gente estivesse sempre atualizado e buscando trazer o que há de melhor, né, e mais atual para os pretensos candidatos. Isso mesmo. Eduardo Carlos. Armando, bom receber você aqui, viu? Você colocou aqui 10 passos, né? Eu estava observando só o primeiro, né? A análise do perfil do candidato. Pesa muito na eleição esta questão do perfil do candidato? Sim, pesa, né? Exatamente essa primeira análise nossa é exatamente analisar o perfil do candidato, né? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Exatamente para que a gente possa potencializar os pontos já fortes do candidato e fortalecer aqueles pontos que são fracos dele, que a gente precisa fortalecer, orientar para que ele possa ter um equilíbrio entre os pontos
positivos e os pontos negativos, né? que todos nós temos. Né? Todos nós temos, nas mais diversas áreas. Não cabe a gente que tem um olhar mais crítico, mais voltado para aquele objetivo do candidato, é exatamente, então, fortalecer os seus pontos fortes e trabalhar nos pontos negativos, nos pontos que precisa de melhoria. E de que forma que você trabalha essa questão aí de fortalecer esses pontos, digamos, fracos? Então, Ilma, primeiro a gente identifica, né? Através de uma entrevista, eu faço uma análise minuciosa do candidato, analiso os seus pontos fortes e na minha ótica também vejo os seus pontos de vulnerabilidade. Então aí eu vou com algumas técnicas que a gente tem, aí é uma parte técnica, né? É uma parte técnica. É a fórmula, né? É segredo de Estado, né? É a fórmula, é a fórmula. Não, É a receita do bolo, né? Uma coisa é eu pegar a Bareta Filho. Se eu pegar a Bareta Filho para dar uma mentoria política a ele, eu vou dar num perfil dele. Né? Se eu for pegar você, eu vou analisar o seu. Se eu for pegar do lado, vice-versa. E aí eu vou tentar potencializar o que ele já tem de bom, que você já tem de bom, Sim. e ver quais são os pontos de melhoria. Para que a gente possa potencializar nisso para aquele cargo almejado. Né? Então, primeiro é a análise do candidato, né? É a análise do perfil do candidato. Nesse segundo passo, vamos lá. O segundo passo é fazer uma análise da conjuntura política e do cargo almejado. Bom, Bareta Filho quer ser candidato a vereador em Aracaju, né? Então, vamos ver que partido nós vamos discutir, quem são os vereadores atuais, quem vai para a reeleição, quem não vai, né? Então, daí você faz uma análise do, digamos, da geografia política. Né? O candidato é em Aracaju, é em São Cristóvão, é em Candidato de São Francisco, é em Glória. Onde é que ele quer? Qual é o cargo que ele almeja disputar? E aí nós vamos fazer um estudo, né, do mercado, quais são os obstáculos que ele vai ter. Para exatamente em cima disso, a gente trabalhar Outro detalhe importante, né, Eduardo, com relação à legislação eleitoral atual e suas modificações. É muito importante, né, Armando, que o candidato também tenha essa ciência, né? Ele tem esse conhecimento, né, desse campo também, que às vezes o tira da jogada, é isso? Exatamente. Você sabe que a legislação eleitoral a cada 2 anos muda. Não é mudando, né? Às vezes muda pouquinho, mas muda. Às vezes é uma mudançazinha pequena que a pessoa não se atenta, Eduardo, e daí você perde o fio da meada. Ou seja, quando você vai disputar alguma coisa, você tem que saber as regras do jogo. Isso. Quais são as regras do jogo? E se atualizar em cima disso. Aí eu faço uma explanação de todas as regras do jogo e pontuando algumas que são mais importantes. Mais importantes para o momento, né? Para aquele momento. Ô, Armando, e a questão do partido? Porque então, a gente não pode pular, né? O partido não pode ser tão grande que não me caiba, nem tão pequeno que eu fico de fora, né? Então, aí agora o quarto passo... acho que a escolha é mais importante, é isso? Aí nós vamos aqui agora o quarto passo, depois de você fazer essas 3 análises inicial, é a importância da filiação partidária. E aí é um ponto importante, que vai, no meu ver, ele vai de no mínimo 30% a 90%, onde aumenta ou dificulta a sua chance de ter uma eleição. Vou dar apenas alguns exemplos aqui, que todo mundo já conhece, mas apenas só para relembrar aqui o ouvinte. Vamos lá. Na eleição passada de vereador, 2020, nós tivemos aqui a professora Sônia Meire, teve 3.342 votos. Muito voto. Perdeu a eleição. Seu Marcos, vereador que era buscando a reeleição, teve 2.221 votos. Perdeu a eleição. Zezinho do Bugio teve 2.627. Perdeu a eleição. Bom, em compensação, veja aí, Paquito de Todos teve 1.486, ganhou a eleição. Cícero do Santa Maria, 1.470, ganhou a eleição. Binho, nosso querido amigo Binho, teve 1.376 votos, ganhou a eleição. Então você veja a importância. Quase por isso que eu digo votos aqui, de menos, 90%, né? Ou seja, de 30% a 90%. E aumenta ou dificulta a sua chance, né? Aí é outra coisa. Aí Eduardo falou uma coisa importante também, que não pode estar nem no partido forte nem fraco demais. Pronto, Elber Batalha Filho, né? Foi candidato, teve uma boa votação, mas o partido não atingiu o quociente eleitoral. Ou seja, também ficou fora das eleições, entrou agora em função... E era um partido relativamente grande. Grande, mas não adianta a sigla partidária, Bareta. Isso. Não adianta a sigla em si. Isso. Porque às vezes o partido é forte em uma eleição, na outra é fraco. Então não pode ficar preso. É o quadro, né? É o quadro pessoal. É o quadro pessoal. Quem está afiliado ao partido? Com quem você vai disputar aquela eleição? Então a análise não se pode se fazer. Porque, por exemplo, o PSDB já foi um grande partido no estado do Sergipe e no Brasil. Teve Fernando Henrique como presidente da República, Albano Franco como governador do estado e tinha uma bancada de prefeitos, de deputados estaduais e de vereadores. Hoje é um partido que está ainda buscando o seu protagonismo novamente.
Então, ou seja, então só dando um exemplo. O que foi forte ontem, hoje não pode ser. Né? Vamos para a eleição agora de deputado estadual. Nós tivemos aqui, a eleição passada, já em 2020, já na minha estreia mesmo, como mentor. Veja bem, Irã Barbosa teve 24.503 votos. Ficou fora das eleições. Nós tivemos aqui Sérgio Reis, 23.499. Ficou na suplência, perdeu a eleição. Está assumindo agora, mas como suplente. Ele está falando de ganhar a eleição. Ganhar a eleição. Fábio de Dr. Júnior Chagas, lá de Poço Redondo, teve 23.354 votos. Perdeu a eleição. Em compensação, veio Ibrahim de Valmir, lá de Lagar, teve 16.554, ganhou a eleição. Dr. Samuel Carvalho teve 15.621, ganhou a eleição. Meu filho, Neto Batalha, teve 14.990, ganhou a eleição. Então você veja que é de 30 no mínimo, é só você ver a votação de um candidato que ganhou e o outro que perdeu. Você vai ver de 30% a 90% aumenta ou dificulta a sua chance de eleição, né? Pelo partido. Então, e o prazo vai agora, né, até o dia 6 de abril. Então, os pré-candidatos a vereadores, né, os prefeitos que precisam montar suas chapas de vereadores, precisa ficar muito atento a isso. E agora? E também tem que se atentar ao Jornal da Xodó com essa mentoria aqui. Né, Ilma, né? Assista, acompanha. É uma coisa que entra, né, Eduardo? Com a informação, porque muitos podem estar nos acompanhando e já na pretensão de ser um pré-candidato ou sair candidato agora. Saber até para onde vai, né? Mas o importante, Armando, você pontuou essa questão partidária, mas como chegar, né? Você vai esperar o convite, você vai partir da sua iniciativa, como é que você vai ter esse panorama nas suas mãos? Como é que é muito importante você buscar esse conhecimento? Eu espero chegarem até mim ou eu vou atrás? As duas coisas, Bareta. Ou você aguarda alguns convites. Por exemplo, você é um nome bom em Aracaju. Seu pai sempre teve. Aproveitar, eu quero mandar um abraço para ele. Né? Inclusive ele lá de São Cristóvão, né? Inclusive lá de São Cristóvão. O Daniel Amado, mandar um abraço a Bareta. Né? Por exemplo, você é um potencial candidato aqui. O seu pai já teve uma boa votação, você também teve uma boa votação. Precisa ficar atento agora ao partido. Porque, veja bem, uma coisa é o presidente do partido conversar com você, né? Sabendo que você tem uma votação boa em qualquer circunstância. Mas ele vai lhe mostrar os nomes e tal, vai mostrar tudo aquilo ali. Mas tem que mostrar alguém que tem um conhecimento e que não está na sua emoção da filiação. E muitas das vezes o candidato, ele está na emoção, né, de ser candidato. Então ele não faz uma análise fria dos dados. Larga a emoção e age pela razão. Então, para o presidente, por exemplo, se eu estiver ali dando a mentoria, eu quero que ele me convença partido A. Quer convidar a Bareta Filho para ser vereador da Aracaju. Pronto, Bareta, saia aqui um pouquinho, saia da sua emoção, vamos conversar aqui comigo. Me prove porque Bareta deve ficar aqui no partido. Tem que me convencer. Quais são as chances? Quais são as chances reais? Quais são os nomes que já estão filiados mesmo? Quem é o que pode vir na carta da manga aos 45 do segundo tempo? De última hora. De última hora. Então, a mentoria é isso. É a gente estar atento a todos os detalhes que está acontecendo em todos os partidos. E aí, graças a Deus, eu sempre tive um bom trânsito. Ô, Armando, Batinha, eu estava fazendo um estudo do potencial partidário pelo fundo partidário. Veja. O PL lá em cima, um partido que mais recursos tem. Sim. Segundo ficou o PT, né? Terceiro, União Brasil. Só que ele está fazendo já fez uma federação com o PP. Então, quando a gente une o PP com a União Brasil, ele se torna o primeiro partido do país com mais recursos. Ora, o que vai desaguar muito forte também agora na eleição. Pegando o caso aqui, por exemplo, Valadares Filho, ele filiou-se ao Solidariedade. Potencialmente. O partido com mais recursos, ele não será o mais requisitado? Ele não vai ser o mais disputado em si, não? Sim, teoricamente sim, mas na realidade você sabe que nós temos 5.500 e tantos municípios. Isso. Para dividir isso, né? é um fundo muito robusto, não resta dúvida, mas você tem que entender que ele tem que ser dividido em todo o Brasil. 5.558. Em vários municípios. E tem que ver ainda o potencial de cada um. O partido não manda dinheiro para o candidato porque ele é candidato. Vai ver a chance do partido eleger. Tudo isso é uma engenharia política. Para não investir errado, né? Não vai. Então, assim, tem que ficar atento ao fundo partidário? Tem. É importante? É. Mas ele não é decisivo.
Entendi. Ele não é discípulo. Olha, vamos girar a informação, vamos com o Robson Martins, direto de Propiá, né, lá na capital do bairro São Francisco, também interagindo com Armando Batalha, hoje mentor político. Vamos lá, Robson, muito boa tarde, meu amigo. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde a todos e ao nosso convidado entrevistado, Armando Batalha. Receba, inclusive, um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. E olha, considerando a sua vasta experiência política, nos conte quais serão os fatores condicionantes, né, digamos assim, para alcançar a vitória nas eleições de 2024. Muito obrigado. Oi, Robson, eu quero agradecer a sua participação, obrigado, vou mandar um abraço aqui para você e a todos os seus ouvintes aí da região do nosso querido Baixo São Francisco. Robson, eu acho que a eleição é um conjunto de fatores, né? Primeiro você tem que fazer uma análise do perfil do candidato, tem que saber qual é a bandeira que o candidato defende, isso é um tema hoje importante, né? A bandeira que ele defende, quais são os temas principais e prioritários para o candidato nessas eleições. Um ponto que nós tocamos aqui nesse instante, Robson, que é exatamente a filiação partidária, nós estamos falando aqui entre 30% e 90%, e aí vem o restante das coisas, você buscar os seus aliados. Cada eleição tem sua história, né? Cada eleição tem sua peculiaridade. Então é ver se é um candidato à reeleição, se é um candidato novo que está sendo candidato. Então, Robson, é uma série de questões. As redes sociais é importante também, o grupo de aliados você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que fazer um planejamento jurídico, você tem que ter uma boa comunicação para levar suas bandeiras à população o máximo que você puder fazer. Então, Robson, é um conjunto, né? São um conjunto de ações, de metas que você tem que ir cumprindo para chegar no dia 6 de outubro e ser vitorioso ao cargo que você almeja. Isso aí. Então, muito obrigado, viu, Robson, aí, pela sua participação. Fica atento, viu, Robson? Fica atento, qual partido viu, que você vai, viu? Cara de político você tem, né? Agora o partido certo. Viu? Robson, você já tá com jeito de pré-candidato, viu, Robson? É isso aí. E aproveitando... E se tiver, terei o prazer de lhe dar algumas informações aqui. Grande comunicador. Para que possa lhe auxiliar em alguns passos que você tem aí, amigo. Muito querido também lá em Propiá, viu, Armando? O Robson Martins. Olha, 13 horas e 23 minutos. Aproveitando, vamos com o Glauber Leal. Vamos lá na cidade de Tobias Barreto, também outra cidade que tem um potencial político, né? Naquela região, né? Pela economia constante e ativa da cidade de Tobias Barreto, envolve também uma política muito ferrenha. Vamos lá, Glauber Leal. Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, Eduardo Carvalho, Ilma Cordeiro, e saudar o nosso entrevistado e convidado, Armando Batalha. Seja bem-vindo à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da região de Tobias Barreto, a região centro-sul de Sergipe, aqui a capital dos bordados. A minha pergunta é a seguinte: ao apresentar esse novo projeto, o senhor faz uso de duas palavras que estão vivas no cotidiano brasileiro: jogador e treinador. Então eu gostaria de saber qual a similaridade entre o futebol e a política. Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e te desejo uma ótima tarde. Obrigado, Glauber Leal, obrigado aos ouvintes aí de Tobias Barreto, né, a famosa terra do bordado. Tobias Barreto, que exerce um papel importante na economia do estado de Sergipe e que tem também ali aqueles municípios fronteiros também que faz a divisa com o estado de Sergipe. Ô, Glauber, eu faço essa analogia com o futebol e a política, porque o futebol também está no sangue do brasileiro, né? E a política também, né? Então eu falo como jogador, aquele jogador que jogou muito tempo, muitos jogos, como eu falei aqui, joguei durante 30 anos, né? Conquistei 6 vitórias, e como treinador, como aquele jogador que encerra a carreira, não pretende ser mais candidato, mas que deixa de ser jogador e passa a ser técnico de um time. Então é mais ou menos essa analogia, Glauber, que eu faço entre o jogador, né, e o treinador, fazendo analogia entre o futebol e a política, que é uma paixão de todo brasileiro. Que é paixão nacional, né? Paixão nacional, né, Eduardo? Então é sobre isso, Glauber. Então é o mentor político, é como um treinador faz com os jogadores. Então ele treina, ele monta técnica, ele monta estratégia, prepara, né? Para que o time entre em campo e seja campeão. Então a mentoria de um técnico, de um mentor, é exatamente preparar o candidato, ver todas as estratégias, ver toda a estratégia que possa ser colocada em prática, e o objetivo, como o time é ser campeão, é o candidato ser eleito. Isso é o que faz o mentor político ter uma história de sucesso como jogador.
que eu tive passado, quero ter também como técnico, como mentor. Isso aí. Olha, 13 horas e 26 minutos, vamos à capital do Sertão, vamos à Nossa Senhora da Glória, também outra cidade que tem um crescimento formidável, né? E também uma política que faz acontecer. E o Aparecido Santana está lá para poder interagir com Armando Batalha. Vamos lá. Uma excelente tarde para todos que nos acompanham. Armando Batalha é muito conhecido em todo o estado e na nossa região a gente ouve falar muito sobre o nome dele. A minha pergunta, Armando, é o seguinte: qual o momento ideal para você lançar a sua pré-candidatura? Eu recordo-me de uma pré-candidatura a governo, um dos candidatos a governo, que a gente foi para a convenção e saiu de lá sem saber quem seria o vice. E a gente está percebendo que aos poucos, né, se antecipa muito sobre esse lançamento dos nomes. As chapas, por exemplo, de prefeito aqui da região, muitas pré-candidaturas já têm pré-candidato a prefeito e vice, para ter um planejamento maior em relação a esses nomes. Então, na opinião do senhor, qual é esse momento ideal, né, de definir quem serão os pré-candidatos para se trabalhar esses nomes? Aparecido, boa tarde, obrigado pela sua participação, mandar um abraço aí a todos os amigos da Nossa Senhora da Glória, a capital do Sertão, né, uma cidade também importante, e é por isso que a Rede Xodó tem esse sucesso todo, né, porque vocês atingem praticamente, você veja, a região centro-sul, lá com Tobias Barreto, a região cá de Propriado, Baixo São Francisco. E Nossa Senhora da Glória, que é a capital do Sertão. Né? Então, daí esse sucesso todo e parabenizar vocês mais uma vez. Veja bem, Aparecido, são dois temas. Na minha opinião, o candidato a prefeito, ele deve se posicionar já a partir de agora. A partir de agora, porque ele tem que buscar partidos, ele tem que mostrar sua viabilidade política para que ele possa ter os seus candidatos a vereadores e montar os seus partidos para poder fazer a coligação. Então, o candidato a prefeito, no meu ver, ele tem que se lançar a partir de agora. Na minha análise, não existe candidato a vice-prefeito. Existe candidato a prefeito e lá na frente pode ser que se possa fazer a união de cargo. Mas aquela pessoa que já leva, que é candidato a vice-prefeito, ele já sai desvantagem. Ele tem que ser candidato a prefeito primeiro, ver a sua pontuação e ver aonde, se é possível, ele fazer uma aliança com algum candidato. Uma soma, né? A soma, né? Isso. Então, isso para cargo majoritário. Para vereador, a minha sugestão é que ele fique até o mês de março, até o dia 6 de abril, concentrado na sua filiação, não gastar energia com isso e só lançar sua pré-candidatura depois da sua filiação partidária, onde você vai poder levar para o seu eleitor o partido que você está, as suas bandeiras de luta e sabendo com quem você vai estar disputando a eleição. Então são dois, você veja aqui, para cargo majoritário. É um período de análise. De análise, ou seja, para quando você for para o seu eleitor, candidato a prefeito não, como é um cargo majoritário, ele tem que começar logo, né? Porque ele tem, como eu falei, ele tem que ter um partido dele de origem. Tem que agrupar, Tem que agrupar, ele tem que buscar os partidos que vão estar dentro da sua coligação e tem que montar suas chapas de vereadores, tendo esse cuidado que eu estou dizendo aqui, né? De montar a chapa para que o partido faça vereadores, para que ele tenha um atrativo maior para os candidatos a vereadores, e os vereadores só vão ser filiados naqueles partidos que ele achar que tem chance de ganhar a eleição. Para o candidato a vereador, eu sugiro que ele só coloque a sua pré-candidatura na rua depois da sua filiação partidária, para que ele possa já conversar com o seu pretenso eleitor, já com o seu partido que você está definido, já com suas bandeiras que você está definindo e sabendo quem são os seus adversários dali em diante. Então, são dois temas diferentes. E se caso eu já tiver com esse plano de ser vereadora, entre aspas, né? Assim, digamos que eu tenho esse plano de ser vereador, vereadora, e aí meu nome surge antes desse período aí. Isso é bom ou ruim? Não, isso é bom. Eu estou falando, deixar o nome à disposição é natural, é normal e deixa assim. Eu estou falando de você partir mesmo para uma pré-candidatura. Por isso que eu faço aqui, essa mentoria eu faço ela em 3 pontos. Primeiro, esse mês aqui são esses 10 passos que eu daria ao candidato. Vai começar em fevereiro até março. Daí em diante, fechou a filiação partidária, a gente começa agora uma pré-campanha, que vai de abril, que a legislação já autoriza, de abril até as convenções políticas. Então a gente trabalha a pré-candidatura, né? A pré-candidatura. Depois das convenções é que vem a candidatura mesmo oficial. Então são 3 passos na minha avaliação. Essa agora, que vem todo esse estudo, depois o pré-lançamento da candidatura e depois a candidatura oficial. Isso aí. Amandi, tem pontuado essa questão do protagonismo, da sua carreira política. E por que sair desse cenário político? É uma pergunta, e passar a ser um mentor político. Você acha que ainda lhe permitiria
uma outra eleição e depois você disse, não, eu acho que agora para mim já deu porquê dessa mudança assim? Mas veja bem, eu passei a última gestão em São Cristóvão, foi muito estressante para mim. Né? Foi muito desgastante, eu tive um problema de saúde. Certo. Não foi fácil enquadrar o município de São Cristóvão. São Cristóvão só é o que é hoje, modesta parte, graças ao trabalho de base que foi feito. Nós tiramos todas as certidões negativas do município, preparamos o projeto e buscamos os royalties para São Cristóvão. Certo. Os royalties foi uma coisa que chegou, foi uma herança bendita que nós deixamos para o município de São Cristóvão. Foram 180 milhões de reais, certo, que modesta parte foi com nossa visão. Certo. Eu estava um dia aqui em Aracaju, nosso apartamento ali, e estava lendo um livro, e quando foi de tarde, domingo de tarde, sempre domingo de tarde é calmaria, tomando um café, eu vi aquelas plataformas ali que divide, sempre teve um conflito de municípios entre São Cristóvão e Aracaju, que divide ali o Mosqueiro. Certo. E aí, olhando para aquelas plataformas, eu disse, rapaz, aquela plataforma ali está dentro de São Cristóvão. E se for São Cristóvão, os royalties é de São Cristóvão. Isso foi um domingo de tarde, quando foi no outro dia, eu procurei o meu procurador, que é hoje o presidente da OAB, doutor Daniel Alves Costa. Certo. Mas, Daniel, eu tive uma visão ontem, que aquelas plataformas podem estar em São Cristóvão. E se for em São Cristóvão, os royalties é de São Cristóvão. Esse rapaz, acho que tem sentido. Aí chamamos uma empresa especializada para fazer todo o estudo. E quando foi com uns 2 meses depois, ele chegou com o estudo e disse, rapaz, seu prefeito não está doido, não. Ali é São Cristóvão. E aí peguei de posse daquele estudo, levei para a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, para mostrar que havia um equívoco na distribuição dos royalties. Bom, aí eles acolheram o estudo, mas mandaram vir a equipe deles para ver se aquele estudo bate com o que nós tínhamos feito aqui. E aí veio isso e aconteceu, né? Eles viram que realmente era São Cristóvão e aí teve os 180 milhões que veio para São Cristóvão, que na gestão do prefeito atual Marcos Santana que está recebendo, e tive a informação a semana passada que fruto ainda dessa ação vai entrar mais 32 milhões para São Cristóvão, então de 180 passa para quase 220 milhões. Então, mas só que tudo isso foi muito estressante, sabe, Eduardo? Foi muito estressante, foi muito desgastante. Minha saúde andou abalada, né? E aí eu fui para São Paulo fazer um tratamento lá, por isso que eu passei 2 anos fora. Política não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Então, muita gente, Bareta, só vê um lado, né? Certo. O lado bom, o lado, né? Do glamour, né? É. Mas sentar na cadeira e estar com a espada sempre na sua cabeça não é fácil, né? Mas gosto da política. Isso. Para mim foi uma honra ter feito isso, ter aplanado o município, ter feito um trabalho de base lá, que eu acho que isso é a obrigação de todo o gestor. E se o prefeito Marcos Santana está colhendo, eu tenho a minha consciência que foi eu que plantei essas sementes e as obras que estão sendo realizadas hoje em São Cristóvão foi fruto da minha imaginação, do meu conhecimento e ter ido buscando esses recursos que estão aí. Mas aí eu me senti muito desgastado, né? Muito cansado nisso. E aí optou e aí optei em recuar um pouco, não ser candidato, mas gosto da política. Como treinador. O filho está, né? O filho Batalha, está, um abraço, o filho está, Batalha, né? O filho está, e modesta parte está fazendo um bom trabalho aí. E eu estou como treinador, ou seja, estou dentro do jogo, como diz na gíria, estou participando sem estar naquele desgaste do dia a dia, mas a política corre nas minhas veias e eu gosto e é um prazer mesmo. Fazer isso aqui para mim é uma satisfação. É isso aí, olha, 13 horas e 34 minutos, né? Com essa informação nós encerramos esse bate-papo, essa entrevista, agradecendo, né, a presença do Armando Batalha, sempre muito simpático, trazendo aqui aquele conhecimento, né, adquirido, como você bem frisou, pela experiência vivida. Não adianta nada você vivenciar ser coach, mas você não ter a sua experiência, aquilo que você vivenciou. Eu acredito muito nisso. Eu acho que para você poder estar ali palestrando, mostrando aquele conhecimento, você tem que ter vivenciado isso. É igual um empresário, um coach que não é empresário, que não viveu as demandas e as dificuldades apresentadas. Então ele não tem propriedade para falar. Então é muito importante que você possa auxiliar diversos pré-candidatos agora, através da sua experiência e contando aqui conosco da Rede Xodó de Comunicação, para quem possa abrir os microfones e pontuar esses pontos positivos aqui para aquele que pretende ser candidato, viu, Armando? Então, muito obrigado. Tá bom, obrigado a você, Bareta Filho, obrigado, Eduardo, obrigado a Ilma e a todos vocês que fazem aqui, a Daniel, um abraço também, a todos vocês que fazem. E vamos trazer as suas redes sociais. As redes sociais, aí o nosso amigo Tino Castro, que está me assessorando aqui, está ajudando a gente aí. Prazer. Nós temos aqui o número de telefone para reservas, as pessoas que quiserem reservar sua vaga, porque são vagas limitadas, tanto para vereadores quanto para prefeitos. Nós temos o número pelo WhatsApp, é o
é o 999017888. 999017888. Estamos também nas redes sociais com @ABG Mentoria, @ABG Mentoria no Instagram, e estamos no e-mail que é o ABG Mentory, como MENTORING @gmail.com. Isso aí. Obrigado, Tino. Um abraço, Armando Batalha. Eduardo Carvalho. Agradecer ao nosso querido Armando, acho que ajuda bastante. Tá no caminho certo, entende, né? Entende da área. Foi muito bem sucedido, né, como político, e eu acho que isso traz né? Uma visão, né? É um know-how que tem que ser da área, é como o técnico, né? O técnico, ele é técnico, mas se ele não. Ou ele foi jogador, né? Não adianta. Eu acho que essa combinação é uma combinação perfeita, boa, né? Armando é inteligente, tenho certeza. Vou guardar, viu, Eduardo? Vou guardar. E quando eu for, né, pré-candidato, vou trazer aí, vou querer os seus serviços, solicitar os seus serviços aí. Ô Barreto, independente de nada aqui, eu me coloco à sua disposição, como amigo, como amigo do seu pai, para poder lhe auxiliar aí na sua filiação partidária. Né? Você só me dá um oi aqui, e eu tenho um prazer de lhe ajudar como amigo. Obrigado, né? obrigado. Sabendo do potencial que seu pai tem, que você todo, tem aí. Família. Quero ter o prazer de poder dar minha colaboração para que você vá à Câmara Municipal de Aracaju. Obrigado, sucesso para você, sucesso para o Armando Batalha, Júnior, sucesso para o Neto Batalha. Tem uma, tá se empolgando. Veja que as mulheres estão podendo, viu, Ilma? Ó, Ilma, estão podendo. Eu não sou muito ligada à política, não, mas assim, eu fiquei extasiada aí com a forma de você falar sobre a sua mentoria, esse projeto maravilhoso. Eu me encantei de verdade. E veja que as mulheres estão podendo, viu, Ilma? Estão podendo, viu? É isso aí. E levo também o que eu falei a Bareta Filho a você também, viu? Se Muito precisar de obrigada. qualquer coisa, independente de nada, posso dar minha contribuição com grande prazer. É isso aí. Um abraço, Tino, um abraço, Armando Batalha. É isso aí.